Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 22 de abril, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, o CEO da Apple vai deixar o cargo. Em mundo, Trump estende cessar-fogo no Irã. Já no Brasil, Zema na mira do STF, delegado brasileiro expulso dos Estados Unidos e muito mais. E antes de começar nosso podcast, hoje nosso patrocinador vai te ajudar a aprender de graça como transformar a inteligência artificial em retorno financeiro real para sua empresa. Isso aí, pessoal. Amanhã, dia 23, a nossa parceira HubSpot vai realizar o webinar gratuito Panorama do Go-to-Market no Brasil. Vai ser um bate-papo com a equipe da HubSpot sobre como de fato gerar resultados com IA e onde ela ainda não é tão eficiente. E se você está aí pensando se faz sentido para você, o webinar é para qualquer um, desde profissionais de marketing até founders, C-levels e vendedores. Tudo para aprender a melhorar o CRM, visibilidade em chatbots de IA e até escalar suporte ao cliente. Para você se inscrever no webinar e transformar dados reais do mercado em estratégia para o seu time, o link está na descrição do episódio. Pô, Branco, e agora voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a primeira notícia de hoje vem direto da Califórnia com uma troca de comando histórica na Apple. O CEO Tim Cook vai deixar o cargo em 1º de setembro, depois de 15 anos no comando da empresa. E a passagem de Cook foi gigantesca, né, Branco? Porque ele assumiu no lugar de Steve Jobs e fez a Apple saltar de 350 bilhões de dólares para 4 trilhões em valor de mercado, além de ficar por 13 anos como a companhia mais valiosa do mundo. Agora ele vira chairman executivo, focando principalmente na relação com políticos e autoridades globais. E quem assume como novo CEO é o John Ternos, um engenheiro de hardware que está há 25 anos na Apple e liderou projetos como do iPad, AirPods e iPhone 12. Ou seja, uma sucessão bem dentro de casa, mantendo a linha de engenharia e produto no centro da empresa. E agora mudando do assunto tech para um tema que vem chamando bastante atenção, tem movimentação forte no mercado de terras raras. A americana USA Rare Earth anunciou a compra da brasileira Serra Verde por 2,8 bilhões de dólares. A empresa controla a mina Pela-Ema em Goiás, que é descrita como a única fora da Ásia capaz de produzir em larga escala os 4 elementos de terras raras magnéticos essenciais para carros elétricos, turbinas eólicas e equipamentos de defesa. E o pano de fundo é bem direto. É a tentativa, ou melhor, a necessidade dos Estados Unidos de reduzir a dependência da China. E a projeção também chama atenção, Branco. Até 2027, a mina deve responder por mais da metade da oferta de terras raras pesadas fora da China. Então não é só um negócio grande, é uma peça importante nessa disputa global por cadeia de suprimentos. E para fechar o giro empresarial de hoje, a Amazon reforçou ainda mais a parceria com a Anthropic, dona do Claude. A Big Tech anunciou um novo investimento de até 25 bilhões de dólares, somando com outros 8 bilhões já aportados nos últimos anos. E o acordo tem uma dinâmica bem interessante, pessoal, porque em troca a Anthropic vai gastar mais de 100 bilhões de dólares na próxima década com a AWS, chips Trainium e infraestrutura energética da própria Amazon. Na prática, é o famoso investimento circular. A Big Tech investe na startup e a startup devolve isso em forma de receita, virando cliente da investidora. Mas encerrando por aqui esse bloco de empresas, bora girar agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, a guerra entre Estados Unidos e Irã voltou a ter algumas novidades importantes e com aquele famoso vai e volta. Pois é, Branco, começando pelas atualizações, domingo, dia 19, os Estados Unidos interceptaram um navio cargueiro iraniano. Segundo Trump, a embarcação teria tentado furar o bloqueio imposto por Washington a navios que entram e saem do Irã. Um bloqueio que, segundo ele, segue em vigor até que um acordo esteja 100% fechado. E além disso, também foi até divulgado um vídeo mostrando o momento do ataque. Só que do lado iraniano a leitura foi bem diferente. O Irã disse que essa ação viola o cessar-fogo, chamou de ato de guerra e prometeu responder.
Mas aí na segunda-feira, dia 20, Trump sinalizou outra linha. Disse que estaria disposto a se reunir com líderes iranianos caso as negociações avancem. E aí, por fim, ontem, dia 21, veio o ponto alto de toda essa história. No fim da tarde, horas depois de afirmar que o Irã tinha violado o cessar-fogo inúmeras vezes e de dizer que não queria estender a trégua, Trump decidiu prorrogar o cessar-fogo que terminaria hoje, dia 22. E a condição dessa extensão é a seguinte: a trégua fica valendo até que o Irã apresente uma proposta unificada para negociar a paz. E tem um fator importante nos bastidores. Essa prorrogação foi feita a pedido do Paquistão, que atua como mediador do conflito. Com isso, a viagem do vice-presidente americano J.D. Vance ao Paquistão, prevista para hoje, acabou sendo cancelada. E agora, mudando para outro assunto, mas ainda no bloco internacional, o Japão também trouxe uma notícia bem relevante ontem. O país aprovou uma revisão nas regras de exportação do setor de defesa, abrindo caminho para vender armamentos letais para o exterior, como caças, mísseis e navios de guerra. E o peso disso é enorme, né, Andrezinho? Depois de 50 anos de restrições, essa decisão é apontada como uma das maiores mudanças na política de segurança pacifista do Japão desde o pós-guerra. Mesmo assim, o governo japonês disse que, apesar da mudança, não há nenhuma alteração no compromisso com a paz. Só que a reação internacional já veio. A China criticou a decisão e afirmou estar seriamente preocupada. Vale lembrar que tudo isso ocorre em meio às tensões da China envolvendo Taiwan. Entre cessar-fogo prorrogado no Oriente Médio e mudança histórica na política de defesa japonesa, o tabuleiro global vai se mexendo e atualizando rápido. Mas com a nossa sessão internacional fechada, vamos direto agora para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco de Brasil, a tensão em Brasília voltou a subir por conta de Romeu Zema. O ministro Gilmar Mendes pediu a Alexandre de Moraes que Zema seja investigado no inquérito das fake news. O pedido vem depois que o ex-governador de Minas divulgou no mês passado um vídeo com críticas a Gilmar e Dias Toffoli no caso do Banco Master. E aí ontem, dia 21, a temperatura aumentou ainda mais, né, Branco? Porque Zema publicou um vídeo sobre a Inconfidência Mineira criticando os, entre aspas, intocáveis de Brasília. Paralelamente, parlamentares da oposição já estão articulando um novo pedido de impeachment contra Gilmar Mendes, o que amplia ainda mais o atrito entre o Congresso e o STF. E trocando o assunto de judiciário e indo para outra notícia, também teve atrito diplomático com os Estados Unidos. O governo americano ordenou que o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, envolvido na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, deixe o país. Segundo os Estados Unidos, o delegado contornou pedidos formais de extradição para promover perseguições políticas. E relembrando aqui, Alexandre Ramagem tinha ficado detido por 2 dias em Orlando, na Flórida, por questões migratórias. Ele deixou o Brasil no ano passado, depois de ter sido condenado pelo STF a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Em resposta à expulsão do delegado, o presidente Lula disse que o Brasil pode adotar medidas de reciprocidade. E fechando a sessão com o STF de novo, tem julgamento em andamento. A primeira turma do Supremo já soma 3-0 para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação contra Tabata Amaral. O caso envolve uma publicação de 2021, em que Eduardo acusou Tabata de beneficiar o empresário Jorge Paulo Lemann com um projeto de lei sobre distribuição de absorventes em espaços públicos. O relator Alexandre de Moraes propôs pena de 1 ano em regime aberto e 39 dias multa, totalizando R$ 126.400. O voto de Moraes foi acompanhado por Carmen Lúcia e Flávio Dino. E agora ainda resta o voto do ministro Cristiano Zanin para fechar a decisão. Mas com o nosso giro nacional 100% finalizado, bora agora conferir o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior, já que a Bolsa Brasileira ficou fechada nessa terça por conta do feriado. Por lá, um episódio envolvendo a companhia aérea JetBlue chamou atenção. Após um cliente reclamar nas redes sociais de um aumento de $230 no preço de uma passagem em apenas um dia, a companhia respondeu sugerindo que ele limpasse o cachê do navegador e tentasse novamente numa janela anônima. A publicação foi apagada depois sob a justificativa de que
se tratava de um erro de um funcionário, mas não antes de ser interpretada como admissão velada da chamada precificação por vigilância, uma prática em que dados pessoais seriam usados para definir preços personalizados. Nesse contexto todo, as ações da JetBlue caíram 5,04%. Na outra ponta, as ações da Spirit Airlines dispararam 122%, após Trump dizer à CNBC que adoraria ver alguém comprar a empresa. A companhia aérea de baixo custo atravessa dificuldades financeiras e entrou em seu segundo processo de recuperação judicial em agosto de 2025. Olhando para os índices, o S&P 500 encerrou o dia em queda de 0,63%, enquanto o Nasdaq caiu 0,59%. No campo econômico, em sabatina no Senado, Kevin Warsh, indicado por Trump para comandar o Fed, afirmou que não será um fantoche do presidente. Warsh disse ainda que Trump nunca lhe pediu qualquer compromisso sobre decisões de juros. Vale lembrar que ontem foi só o começo do que deve ser um processo de posse turbulento. Isso porque o senador republicano Tom Tillis prometeu barrar a confirmação de Warsh até que a investigação do Departamento de Justiça sobre Powell seja encerrada. Já Powell, por sua vez, afirmou que seguirá no comando do Fed enquanto Warsh não for aprovado, o que deve render comentários da Casa Branca. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!